Prezados irmãos, celebramos hoje a comemoração dos fiéis defuntos. Recordamos os nossos falecidos, aqueles que, depois de peregrinarem neste mundo, marcados pela fé e pela esperança, vivem agora a eternidade do céu, junto de Deus. Sabemos que a morte é uma realidade ainda que nos causa dor. A tristeza da morte, a morte ainda nos entristece. A morte ainda é uma realidade que dificilmente nós a superamos totalmente. Somos marcados pela morte. E através da morte somos marcados pela saudade, pela tristeza, sobretudo daqueles que já partiram antes de nós, que se separaram de nós, fisicamente ao menos. Mas se a certeza da morte nos entristece, a promessa da imortalidade nos consola. Consola-nos o fato de que em Cristo morremos e com Cristo todos reviverão. Em Cristo nós participamos de sua vida divina. Portanto, a morte não é o fim, mas a morte é o encontro com Deus, o encontro definitivo com o Senhor. E nós não nos preparamos para a morte, nós não peregrinamos para a morte, nós peregrinamos para o céu, somos peregrinos do céu. O próprio Jó, na primeira leitura de hoje, o profeta Jó diz justamente que gostaria de que estas palavras fossem escritas, gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre, para que não nos esqueçamos jamais, para que estas palavras cravadas na rocha sejam também cravadas em nosso coração. Que palavras são essas? Sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído esta minha pele na minha carne, verei a Deus, eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Sim, este é o verdadeiro consolo para nós, esta é a nossa verdadeira consolação, saber que um dia nós veremos a Deus, face a face, tal qual Ele é. Pois hoje nós vemos a Deus ainda por uma visão limitada. Vemos a Deus pelo mistério, pelo véu do mistério, ou seja, por detrás do mistério. Vemos a Deus na Eucaristia, por detrás do pão e do vinho consagrados. Vemos a Deus pela palavra, por detrás da palavra anunciada e proclamada. Vemos a Deus na comunidade reunida, portanto por detrás da comunidade reunida, como Ele mesmo prometeu, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali presente no meio deles. Portanto, nós podemos ver o Senhor no mistério, por detrás desta comunidade que está aqui reunida, mas sabemos que um dia nós o veremos tal qual Ele é, tal como Ele é, o veremos face a face, e esta é a nossa esperança, esta é a certeza da nossa fé. Portanto, meus irmãos, hoje não é somente um dia de saudade e tristeza, quando nós recordamos apenas os nossos entes queridos, não é apenas um dia para recordar-lhes no sentimento, mas é um dia para nós invocarmos, por meio das nossas orações, a indulgência, a graça,
o perdão para aqueles que já partiram deste mundo. E se porventura ainda ficou alguma marca de pecado, se porventura ainda alguma pena causada pelos seus pecados, se porventura ainda faltou algo para que eles pudessem e para que eles possam ver a face desse Deus, hoje é dia então de rezarmos por eles. É a única forma que nós podemos nos unir aos falecidos. É a única coisa que podemos fazer hoje a eles, é a nossa oração. Por isso, esta Eucaristia de hoje é em sufrágio desses falecidos, é por aqueles que ainda estão necessitando desta oração para se purificarem e poderem contemplar a face de Deus, pois todos somos salvos em Cristo, mas nem todos certamente ainda nos sentimos preparados para ver a Deus face a face. E por isso, se porventura, como nos diz o Evangelho, que Ele virá como um ladrão sem avisar, portanto é necessário estar a todo momento preparado. E se porventura a morte como que surpreendeu alguém que não estivesse ainda preparado, que as nossas orações sirvam de auxílio para que eles possam então alcançar a face de Deus. E nós que ainda somos peregrinos neste mundo, que possamos então estar preparados. Geralmente quando eu vou aos velórios para fazer a encomendação, e nós temos lá o momento das preces, né? E tem uma das preces que quando eu começo a rezar, todo mundo fica olhando assim. Serei eu? Que a prece diz exatamente isso: pelo primeiro que dentre nós irá morrer, para que esteja bem preparado e de agora em diante viva como um cristão, que de fato espera o seu Senhor voltar para esse encontro. Talvez nós ainda façamos muitas fantasias ao redor da morte. Talvez ainda há muitos questionamentos ao redor da morte, porque na verdade nós não sabemos exatamente como se dará. A morte é uma porta escura na qual todos nós atravessamos. Escura no sentido de que nós não sabemos como se dá essa passagem. Ninguém sabe. Ninguém jamais voltou para dizer, né? Portanto, a morte é uma porta escura que nós todos haveremos de atravessar. No entanto, para nós que cremos, ao passarmos pelo limiar da morte, ao atravessarmos esta porta escura da morte, que é a compreensão humana, a escuridão significa isso, a nossa compreensão que não consegue alcançar, portanto é como não saber, portanto é como caminhar no escuro. No entanto, ao atravessarmos pela porta escura da morte, veremos a luz de Deus. Portanto, para os que creem, a morte não é o fim. Para os que creem, a morte é o dia do nosso encontro definitivo com o Senhor. Portanto, se ao mesmo tempo, humanamente, a morte é uma realidade triste, mas pela fé, a morte é o melhor dia que se pode viver. Vale a pena viver o dia da nossa morte. A morte é um dia que vale a pena se viver, pois o dia da nossa morte será o dia do nosso encontro com o Senhor, o encontro definitivo, esse encontro que nós esperamos, ansiosos, como nos diz o Evangelho, como o noivo que está voltando de uma festa de casamento, como alguém que está voltando de uma festa e que nós ansiosos esperamos. Portanto, ninguém quer morrer. É natural, porque ninguém sabe como se dará a morte. Mas ao mesmo tempo, é preciso ter diante de nós uma certeza, a certeza da morte. Todos nós morreremos
Como dizia a minha avó, ninguém fica para semente, não é isso? Todos nós morreremos. A morte é uma certeza, que certamente nos causa medo, que certamente nos entristece, mas a promessa de Jesus nos consola, pois mesmo atravessando pela morte, para nós que cremos, se dará após a morte esse encontro definitivo com o Senhor. Como já dizia o saudoso Papa Emérito Bento XVI, não parto para o fim, parto para o encontro. Portanto, a morte não é o fim, pelo contrário, para os que creem, a morte é o início de uma vida eterna, plena, feliz, para sempre, onde não há mais sofrimento, onde não há mais dor, onde não há mais incerteza, mas somente felicidade, paz e graça diante de Deus. Portanto, meus irmãos, rezemos pelos nossos defuntos neste dia de hoje, apliquemos a eles as nossas orações, a indulgência plenária, que nós possamos lucrar para eles, podemos lucrar para eles, mas também nós estejamos preparados, pois se a certeza da morte nos entristece, a promessa de Jesus deve ser hoje a nossa esperança e, portanto, o nosso consolo. Assim seja. Amém.